Então, vamos lá, vamos começar a nossa live de estudos de hoje, que é uma live que vai ser bem agradável, bem tranquila, porque além de ser um capítulo que ele é curto, né, dá pra gente fazer todo ele nesta live aqui. Além disso, é um capítulo agradável, né? Depois de um capítulo puxado, que nem foi o outro, falando em física quântica, etc., né? Esse é para dar uma descansada do... Esse aqui é para dar uma descansada. Então, dando boa noite aí, a Márcia já entrou ali. Boa noite, Márcia. E o pessoal que vai chegando aos pouquinhos aí também, né? Vamos então dar início à nossa live de hoje. Iniciando então o capítulo 4, que é o capítulo que é da página 143, qualidades transformadoras. Este capítulo aqui ele é bem interessante, básico, né, que fala das qualidades e dos benefícios da viagem astral, né? Então é um capítulo que vai ser bem legal da gente conversar aqui. Sim. Vamos lá então, Alexei. Vou dar um início aqui. Logo ali logo no comecinho, ele tem uma citação de Ralph Waldo Emerson, um filósofo estadunidense, que diz o seguinte: o conhecimento é o antídoto do medo, né? Já inicia então aí falando de das grandes dificuldades que o pessoal tem na viagem astral, que é a questão do medo. E essa questão do medo, por mais que às vezes a gente tenha um certo conhecimento do assunto, né, Alexei? Quando se fala em medo, é uma coisa que vem de dentro. Né? É universal. Então, e aí chega na hora H ali, bate comigo. Eu acho que a gente tem que assumir as nossas limitações, porque se a gente fala, não tem medo, um projeto para todo lado, não sei o quê. Não é verdade, fazer o quê? Bem que eu queria que fosse. Mas vamos lá. Então aqui, na página 144, ele faz então aquela famosa pergunta, né? Por que faz exploração extracorpórea? Me perguntaram para ele, né? Por que você faz exploração extracorpórea? E minha resposta é simples, diz ele. Preciso conhecer as respostas por mim mesmo. Crenças pouco me satisfazem, sobretudo hoje, quando elas são o artigo mais abundante do mercado, né? As crenças. Boa noite aí para o Zokenheim e Silvio Weber. E Santa Catarina. Legal, vamos lá. Bom, então a gente já inicia aqui com essa questão que o Billman levanta aí, né? Que é bem comum nos perguntarem, né? Mas afinal de contas, para que você faz isso, né? Qual é o objetivo de fazer isso? Tá? Sabe, Guilherme? Oi, pode falar. Eu estava pensando assim, o Billman, nos capítulos iniciais, que a gente lê como capítulo, mas deve passar anos ali. A gente percebe que ele descobriu aquela novidade da projeção. Ele queria mexer um lápis, atravessava a parede, ia no vizinho, ia no teto. Aquela coisa que a gente passou por isso, assim, que é a descoberta, né? A descoberta. Aí depois, no outro capítulo, nós vimos que ele viu que chegava um momento que estagnava ali. Então ele viu que poderia utilizar das experiências fora do corpo para uma questão de autoconhecimento, que foi no capítulo, se não me engano, no terceiro, né? Uhum. Ou no segundo. E aí depois ele deu aquela embasada mais científica, porque ele também é um pesquisador, né? Então ele fez aquele paralelo, deu aquele viés da ciência, que eu achei muito bacana. E nesse ele está mais bem introspectivo. Ele basicamente se questiona, para que sair do corpo, né? Exatamente. Que é um questionamento que é importante ser feito, né? Muito importante ser feito, porque às vezes a gente também para e começa a pensar, né? Tá, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Qual é o real objetivo por trás de eu estar querendo fazer as viagens astrais, né? E é um questionamento válido e importante, é uma autorreflexão. Sim. Tá? Alexei, eu vou dar início aqui, então, nas qualidades que ele cita, e a gente vai conversando aqui sobre cada uma. Pode ser? Certo. Se quiser com o espelho aqui também, então tá no jeito.
Beleza. Se quiser botar, se tiver aí, quiser colocar até na tela, fica legal, Vou colocar. né? Isso. Aí o pessoal pode ver aí na tela. Enquanto tu vai colocando aí, eu vou falando. Então, nós temos aqui as qualidades que o Billman elenca ali, que são as qualidades transformadoras das experiências extracorpóreas, tá? E ele, então, vai elencar aí uma quantidade, deixa eu ver quantas que são. Eu acho que ele tem umas 20, 23... São 25 qualidades, tá? A primeira que ele vai elencar, então, que é a maior percepção da realidade, né? Então, de acordo com um estudo aprofundado realizado pelos doutores Stuart, esses nomes aqui agora, né? Twenlow, Glenn Cabbard e Fowler Jones, e apresentado na reunião anual do American Psychiatric Association em 1980 a 86, ou melhor, desculpa, 1980, 86% dos 339 participantes de experiências extracorpóreas atestaram uma maior percepção da realidade. No mesmo levantamento, 78% acharam ter recebido um benefício duradouro. Tá? Então, essa é a primeira qualidade que ele elenca aí, né? Maior percepção da realidade. Vamos falando cada uma, Alexei. Tu fala dois agora, né? Ele percebe, todos nós percebemos que a realidade não se restringe a essa material. Então, tem essa ampliação de realidade, né? Você percebe algo além. Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como ser diferente. Né? Diferente, né, da realidade. Exato. É bem intuitiva essa primeira, né? Sim. Vai lá, Alexei, tu vai dar 2 agora. 2. Verificação pessoal da imortalidade. Sem dúvida nenhuma, as experiências extracorpóreas fornecem evidências em primeira mão, verificável, da nossa capacidade de existir independentemente do nosso corpo físico. A cada ano, milhões de pessoas passam por este acontecimento marcante e de efeito transformador em suas vidas. É um ponto muito bem colocado, né? Eu acho que é uma das qualidades que a gente mais salienta, né? Que é justamente essa possibilidade de a gente verificar por si mesmo a possibilidade da imortalidade, né? Que a alma existe além deste corpo físico, né? Então, isso é um dos maiores medos, já que ele falou medo lá no começo, né? Esse é um dos maiores medos que a humanidade tem, né? É o medo da extinção, digamos assim, quando a pessoa morre, não ser mais nada, né? Não existir mais nada, não perdurar mais nada. Acho que todo ser autoconsciente tem esse medo interno, né? Exatamente. Que é uma coisa da preservação, né? Uma coisa instintiva até. É um dos medos mais instintivos, eu acredito, né? Que está mais arraigados em nós, né? E tem relação com a própria espiritualidade. Perfeito. Tocando adiante, então. Terceira qualidade. Desenvolvimento pessoal acelerado. A constatação de que somos mais do que seres físicos abre níveis de desenvolvimento pessoal absolutamente novos. Eu acredito mesmo que experiências extracorpóreas auto-iniciadas e controladas são o limiar do desenvolvimento pessoal acelerado, uma vez que temos acesso conscientemente ao nosso eu não físico e o controlamos. Podemos revelar o conhecimento ilimitado da nossa mente subconsciente e aproveitar a nossa capacidade de explorar o universo. Todo o potencial subjetivo humano amplia-se drasticamente para além dos conceitos e noções atuais. Bem interessante, né, essa questão do desenvolvimento pessoal acelerado, porque realmente quando a gente tem a experiência extracorpórea, está experimentando por si mesmo a questão da extrafisicalidade, você acaba tendo uma percepção muito maior, né, do que você é e, consequentemente, você vai se desenvolver muito mais rapidamente do que se você ficasse apenas tendo conjecturações filosóficas. Na teoria, vamos dizer assim, né? Exatamente. Você sai da deixa teoria, de ser importante, né? E vai para a prática. Claro, a teoria é fundamental, né?
mas se você não tiver a prática, de pouco vai valer a teoria, né? Vai chegar na hora do desespero e a teoria você vai embora, né? É que nem aquelas pessoas que são espíritas, são crentes em alguma coisa, mas a hora que um ente querido vem a desencarnar, aquela pessoa ela entra num choque e desacredita de Deus, desacredita de tudo, né? Porque, na verdade, revolta, né? Exatamente, essa revolta ela ocorre justamente porque a pessoa não internalizou realmente aquele conhecimento na prática, né? Ela até entendeu na teoria, na razão, mas a razão, na hora que bate a dor no coração da pessoa, a razão se vai, né? Então, realmente fica muito mais difícil. E quando a pessoa ela experimenta realmente a extrafisicalidade, ela vai, então, ter um consolo muito maior e uma compreensão maior do que está acontecendo. Né? Então, eu acredito que realmente acelera muito. Pega, né, Alexei, quando a gente estuda determinadas sociedades esotéricas, etc., o pulo do gato está sempre na prática da projeção, né? Que é aí que a pessoa realmente começa. Interna, assim. É ali que a gente começa realmente a se desenvolver, né? Quando a gente começa a experimentar realmente Eu tenho comigo que a grande ferramenta desses estudos todos é também uma ferramenta evolutiva, né? Da própria consciência, do autoconhecimento e por aí vai. E é legal também que fique claro também que nessas qualidades que a gente fala, não é que a pessoa precise ter projeções toda hora, né? Não é para a pessoa ter aquelas projeções sempre, seguida, contínua. Não. Algumas experiências que a pessoa tenha já vão fazer um grande diferencial na vida dela, né? Tu não precisa ser aquele projetor contínuo que toda semana vai ter experiências fora do corpo, né? Para usufruir dessas qualidades que a projeção traz para a gente, né? Basta uma experiência, né? Para a pessoa verificar ali. Eu conversando com o Billman mesmo, Alexei, há um tempo atrás, acho que foi uns 2 anos atrás, eu estava conversando com ele pela internet e eu perguntei até para ele, por curiosidade, né? Perguntei para ele se ele tinha projeções com frequência ainda. E ele me deu uma rapidinha nos dedos, assim, sabe? Dizendo que não importava a quantidade das experiências, mas a qualidade delas. Sim. Que ele tinha tido muitas experiências com muita qualidade de aprendizado, né? Então, que ele não tinha aquela necessidade de ficar tendo experiências toda hora. E eu parei, pensei naquilo ali e disse, poxa, realmente, né? Realmente, às vezes a pessoa se cobra muito, tem uma ansiedade de ter vivências, e não é bem por aí também, né? Não é bem por aí. Tem os excessos, é natural, as coisas acontecem na vida também. Não é a questão de quantidade, realmente, né? Mas é de saber aproveitar. Qualidade, né? Exatamente. Vamos lá, acho que é tu agora, Alexei. Menos medo da morte. Relacionada com as questões anteriores, ele comenta então que quando passamos por essa experiência de maneira consciente, né? Separados e independente de nossos corpos físicos, o medo da morte diminui notavelmente. Medo da morte é medo do desconhecido. Ao deparar-se do seu corpo físico ali, né, do ponto de vista externo, você comprova a sua própria continuidade. Pelo que tenho verificado, quanto mais experiências extracorpóreas temos, menos temores e angústias nutrimos com relação à morte. Então você vai ali acostumando, né? De certa forma, de maneira natural. Vai entendendo que é natural do ser humano encarnado que vai passar pela morte uma hora ou outra, né? E os parentes passam pela morte, a gente tem que compreender que faz parte da vida física aqui, né? Então a gente vai perdendo realmente. E o interessante é que ele coloca ali, menos medo da morte. Não quer dizer que a pessoa vai ficar totalmente sem medo da morte. Não é isso, né? Eu acho que não existe alguém que fique totalmente isento de qualquer medinho ali, né? Lembrando que é aquele medo psicológico, né? Não é aquele medo que é necessário, instintivo, que a gente tem, chega perto de uma janela, você tem medo, é uma coisa natural e necessária. Aí é uma preservação, medo né? Psicológico. Porque aí é uma preservação, né, Alexei? Quando a gente diz, eu não tenho esse medo da morte, aí a pessoa fala para ti, já me aconteceu isso aí, né? De amigos que são céticos, né?
Eu dizia assim, não, eu não tenho esse medo da morte. Ah, então pega um revólver e dá um tiro, então. Eu disse, não, mas não é isso. Eu não quero morrer. A gente adora viver, né? Claro, eu adoro, estou aqui aproveitando a minha experiência nesse plano aqui. E o sentido de preservação, ele continua intacto, né? A gente quer se preservar. Sim. Se alguém vem com um carro para cima de mim, o meu instinto de preservação vai ser eu pular para longe. Né? Eu não vou ficar parado assim, pô, não tenho medo da morte. Não é isso. Sou um né? espírito. Não é nesse sentido, Não né? é por aí, não. Vamos lá, então. Número 5. O aumento das capacidades psíquicas. Isso aqui é interessante, né? É interessante. Quando a gente experimenta as experiências fora do corpo, principalmente com uma sequência um pouco maior, começa também a desenvolver alguns lances aí parapsíquicos, né? Que vem naturalmente. Porque é um desenvolvimento consciencial que a pessoa está tendo. E com esse despertar consciencial, é natural que outras capacidades psíquicas e inatas do ser humano, que fazem parte do ser humano, como a questão da telepatia, né, a precognição, a retrocognição, enfim, a própria clarividência, elas acabam também surgindo, né, no bojo de tudo isso aí, né? É natural. Quando a gente tem mais experiências, principalmente eu, no meu caso, o que mais me desenvolveu junto com as experiências fora do corpo é a clarividência, né? A clarividência, principalmente aquela clarividência quando tu tá num estado mais alterado de consciência, sabe? A clarividência viajou, etc. Sim. Mas também outras coisas, né? Como a própria telepatia, né? E aquela percepção que a gente vai tendo, muito natural, que às vezes a gente tem, assim, a gente tá num lugar e parece que alguém tá te olhando, e aí tu vira e tem alguém te olhando, né? Aquilo ali é um lance também de telepatia ali, né? Sim. Mas quando a gente, como a gente trabalha muito com as energias, é natural também que a gente acabe percebendo mais esse tipo de coisa, né? Vai desenvolvendo mais esse tipo de coisa. No meu caso foi uma coisa mais simples, mas eu percebi assim, sendo uma pessoa um pouco mais intuitiva em algumas situações, sabe? E talvez, provavelmente, em algumas outras pessoas mais também criativas nesse aspecto. Desenvolve mais a criatividade também melhora muito, né? E tem agora quem relata aquelas experiências de quase morte. Caramba, tem relatos assim de pessoas que após as experiências de quase morte relatam muito aumento das capacidades parapsíquicas, né? É uma coisa que vem muito forte, né? Vamos pro próximo, Alexei. Manda lá. Eu? Isso aí. Aumento do desejo de obter respostas. Quando percebe que as respostas estão ao alcance delas, né, estão ali, são possíveis, né? Muitas pessoas iniciam uma busca espiritual pessoal, visando então desvendar esses mistérios, né, que desde pequenininho a gente tem, de onde eu vim, quem sou eu. Então uma coisa puxa a outra. Mas para isso, para quem usa lá um pouco o raciocínio, porque cada um tem um objetivo, né? Entrou recentemente uma pessoa lá no nosso grupo lá, o objetivo dela era apenas quebrar um copo, mexer um lápis, né? Então, assim, cada um tem um objetivo. A gente vê que o Billman faz essas listagens de coisas mais aprofundadas, uma coisa mais, assim, buscando um autoconhecimento, né? Uma busca por resposta, que eu acho que é algo mais interessante do que ficar ali, vou comprovar, vou ver um papel, vou ver... É legal, mas é muito limitado, né? Com base em todas essas possibilidades que estamos vendo. Que, na verdade, eu acho que quando a pessoa está iniciando nesse caminho, ela acaba tendo esse tipo de curiosidade mais. Mas depois ela vai amadurecendo e vai vendo que tem coisas mais importantes pela frente, né? Mas essa busca de respostas, né, esse desejo de respostas, ele também é natural da própria experiência, porque quando você tem experiências desse tipo, naturalmente você começa a se perguntar muito, né? Poxa, o que é isso, né? O que está acontecendo? O que acontece do outro lado? O que acontece com tal coisa? Então, essa busca aumenta muito. É natural, né? Vamos a outra qualidade. Constatações relativas à morte. As experiências extracorpóreas fornecem evidência
de que o processo da morte pode não ser uma experiência dolorosa ou medonha, mas uma aventura espiritual maravilhosa. E eu acho muito legal essa qualidade que ele traz aqui, porque quando a pessoa, isso são pesquisas que são feitas, né, não só no meio acadêmico também, no meio acadêmico, mas também com religiosos, budistas, etc. Quando se fala do momento da morte, né, as pessoas têm muito medo do que vai acontecer no momento da morte. Só que no momento da morte há uma liberação gigantesca ali de DMT, dopamina, etc., né? E a pessoa não sente, diz que não, que eu saiba, assim, né? Diz que não sente praticamente nada, né? Pelo contrário, a pessoa tem naquele momento uma expansão muito grande consciencial, né? Que é aquele momento da saída ali. E nas projeções astrais a gente sente isso, né? Que quando está tendo aquela saída, assim, tem aquela sensação muito boa, né? Sim. Então, isso tira também aquela questão, aquele medo que surge do morrer, né? Do processo do morrer, que diz que realmente não é um processo tão ruim quanto a gente imagina. Exato. Às vezes a gente tem uma percepção assim meio que de eternidade, sabe? Uma sensação assim de que somos eternos, não é uma questão de infinito. É bem é uma experiência mística praticamente, né? Uma coisa mística no sentido de, né? Com De uma união aí com algo superior. Agora a oitava? Oitava. Essa é grandinha. Essa é grandinha. Acho que eu vou dar uma resumidinha. Sou eu agora, né? Isso. Aí ele fala sobre a evolução humana acelerada. Existe essa evolução da consciência que não é a biológica, né? Darwiniana. Então, ele comenta que à medida que nosso mundo torna-se cada vez mais complexo, através dessas experiências todas, né, surge a necessidade de descobrir a razão invisível por detrás das mudanças físicas que percebemos. Então, ele aprofunda bem a questão aqui e sobre a necessidade de conhecer as respostas para os muitos mistérios que nos circundam. Né? Então, inclusive, ele fala no capítulo anterior, lá eu me lembro que nós falamos, que ele fala que tem a evolução darwiniana, claro, que é essa evolução biológica nossa, né? E a evolução consciencial, que é diferente, né? Que ele coloca ali no contínuo, que ele fala do contínuo aquele, né? Que está nesse tópico aí mesmo. É bem curioso. A teosofia comenta algo assim, que por detrás dos bastidores dessa evolução darwiniana, né, existe toda uma evolução que vai da consciência ali, né, junto com os corpos. Então ele comenta aqui que, deixa eu ver aqui, em determinado momento a nossa espécie ficará pronta para o próximo nível, né, o próximo passo evolutivo, que é provavelmente essas experiências serão mais naturais para todos. Ele fala aqui sobre o reconhecimento, né, do nosso eu não físico, do nosso eu espiritual. Então, dessa questão da exploração das dimensões não físicas, será o nosso próximo nível evolutivo, segundo o Billman. Eu estou de acordo aqui. Imagina se a maioria das pessoas realizassem experiências fora do corpo, o quanto mudaria a consciência mundial, né? A consciência mundial daria um salto quântico aí, gigantesco, para uma evolução muito mais rápida, né? Porque quando a gente começa a experimentar até as experiências fora do corpo, realmente a gente começa a enxergar as coisas por um outro patamar já, né? E não só aquela crença, às vezes até infantil, né, que a gente encontra em determinados locais. A gente, quando experimenta, começa... É natural, inclusive, que a pessoa que tem muitas experiências fora do corpo, ela acabe colocando de lado as religiões institucionalizadas, né? Achando aquilo ali muito básico, né? É natural isso. Ela começa a deixar de lado aquilo ali e começa a adentrar numa busca muito mais interior, numa busca pessoal. Muito mais pessoal. Exatamente. E não ficar seguindo o pensamento de outros, né? Interpretações de outros, às vezes começa a ter seus próprios pensamentos, né? Então eu acho que nesse sentido realmente dá um impulso muito grande mesmo. Eu concordo plenamente com ele aí. Também.
Tamo junto. Vamos lá. Número 9. Essa aqui é curiosa. Cura espontânea. Existem numerosos relatos de pessoas que conseguem curar-se e levam a cura a outras quando em estado extracorpóreo. Muitas vezes essa cura começa com um pensamento que focaliza uma área específica do corpo. É uma questão curiosa, né? Eu não tenho muita experiência nessa parte aí, na extrafisicalidade com relação à cura, mas eu já procurei fazer reiki fora do corpo. É muito bom, a energia flui com uma quantidade muito mais intensa, é fantástico, né? É bacana. É bacana, é muito bacana, Alexei. Eu tive uma experiência relacionada a isso, eu até coloquei nosso grupo interno lá, porque é uma coisa bem pessoal, acaba sendo, mas verifiquei, nunca imaginei que ia passar por esse tipo de coisa. Cura através das experiências fora do corpo. E acontece mesmo, Alexei. Eu acho porque a pessoa está em contato mais direto com a energia astral ali, então realmente parece que flui muito forte a energia, né? Eu até estava lendo um livro agora, me lembrei, falando essa questão da cura. Eu estava lendo um livro do Paul Twitchell, lá do Ekankar, tá? Que fala, o livro é Em Minha Alma Eu Sou Livre, é o nome do livro, né? Bem legal, ele narra muitas experiências fora do corpo, e ele narra que ele aprendeu as experiências fora do corpo quando ele era muito criança ainda, porque o pai dele fazia experiências fora do corpo, ensinou para a irmã dele, que era mais velha que ele, e a irmã dele ensinou para ele, olha só. e ele teve um dia que ele ficou muito doente a ponto de estar quase a ponto de desencarnar. Ele estava realmente nas últimas. E a irmã dele, como última instância ali, tentou, né, ela nunca tinha feito, mas ela tentou realizar uma viagem astral, sair do corpo e fora do corpo, ela puxar ele para fora do corpo e realizar uma cura no corpo astral dele, no psíquico, né? E interessante que aí ela conseguiu realizar a experiência, ela puxou ele para fora do corpo e conseguiu, porque estava com uma febre muito grande, etc. E ela conseguiu tirar ele do corpo e fez a prática de posição de mão e coisa ali de cura, né? E ele realmente se curou. No outro dia a febre tinha baixado e ele se curou. Então, eu achei bastante interessante, né? Para ele foi como uma cura, que nem ele fala ali, essas curas espontâneas, assim, né? Realmente existe. Só vendo, Alexei. A concepção mais ampla sobre si mesmo. Sempre voltando ao autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você se conhece, você tem essa amplitude maior. Ele comenta que em lugar de se verem como seres físicos, material apenas, né? Observa-se que possuem alma, muito se reconhece como almas, consciência, ele coloca entre parênteses, que achei bem interessante. Que temporariamente possuem corpos biológicos. Então, muitas vezes a pessoa inverte o conceito, né? Fala, eu sou o corpo que tem uma alma que sai voando, né? Na verdade é o inverso, nós somos a alma, o espírito, a consciência e temos temporariamente um corpo. Então essa concepção, essa clareza de visão que ele coloca, que a experiência proporciona. Eu até fiz um vídeo, Alexei, com o título assim, você não tem uma alma. Esse foi bom. Você é. Foi uma jogada boa de palavra, para dar aquele, né? Bacana. Bom, número 11, qualidade número 11, aumento da espiritualidade, né? Segundo o estudo já mencionado, que ele fala aí do Dr. Stewart, né? 55% dos participantes consideraram a experiência corpórea uma experiência espiritual. Muitas pessoas referem-se a uma ligação mais intensa às suas essências espirituais, né? Então, naturalmente também, né, quando se tem as experiências fora do corpo, naturalmente também se aumenta essa percepção espiritual. Porque no caso dele, por exemplo, né, ele era um cético. Ele não acreditava, ele não tinha crença religiosa, ele não acreditava em nada desse tipo de coisa. Quando ele teve a experiência, a vida dele mudou completamente, né? E a gente vê com muitas pessoas isso acontecer, principalmente quando se fala em experiências de quase morte. As pessoas presenciam uma saída do corpo, embora, claro, seja uma saída do corpo causada por algum problema, né?
mas elas têm uma mudança muito grande na espiritualidade delas, né? Enxergam o mundo de outra maneira. Então é bem natural isso acontecer. Bacana. Aí ele vai aprofundando as questões, né? Ele coloca aqui influências de vidas passadas não reconhecidas e vivenciadas. Então ele comenta sobre o trabalho de Brian Weiss. O Brian Weiss, esse é fantástico. Eu não sei se chegou a ler, Alexei, ele. Aqueles casos sugestivos, né? Ele tem... Como? Os casos sugestivos de reencarnação, se não me engano. Aquele é o Dr. Ian Stevens, eu acho. Eu tô confundindo. O Brian Weiss é aquele que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres. Sei. Eu li isso daí. É por hipnose, né? Isso, exatamente. Ele começou fazendo hipnose de uma pessoa que tinha síndrome do pânico, né? E aí a pessoa começou naturalmente a ele era cético, né? De começo. Cético também, cético. Inclusive, ele gavetou todo o que ele escreveu por mais de 10 anos, né? Antes de ter coragem de soltar. Sim, muito bacana. Bacana. Então ele comenta justamente isso, agora que eu vi aqui, ó, hipnoterapeutas que forneceram evidências consistentes, né, sobre essa questão de vidas passadas, que são, são elementos importantes para a nossa configuração psicológica, né? Porque nós somos a soma do nosso passado, né? Nossas personalidades anteriores. De certa forma, tem uma média aí, né? E quando tanto positiva como negativa, né? E quando a gente tem algumas experiências que a gente analisa essas questões de vidas passadas, muita coisa também esclarece pra gente, né? E dá uma perspectiva muito diferente de vida. Inclusive essas experiências fora do corpo facilitam esse acesso ao subconsciente, provavelmente facilitando essa questão dessas lembranças, porque ele comenta, né, do subconsciente, que é realmente onde fica a lembrança. Então ele fala que há essa possibilidade dessa exploração também por meio dessas experiências projetivas de projeção astral. E não é muito difícil, viu, Alexei? Quando você tem as experiências, você tá com a intenção daquilo ali, quer descobrir alguma coisa, quando você sai, tem a saída do corpo, basta você direcionar o pensamento para isso aí, que você vai conseguir ver. É meio que natural, né? Eu tive uma vivência assim, também, parece que faz parte. Você está num nível mais sutil, né? Você acessa aquela lembrança, você pode até sentir aquela coisa toda. Então acho que faz parte, está conosco. Apenas falta ser acessado, né? E a experiência proporciona esse acesso. Exatamente. 13. Mudança psicológica acelerada. As experiências extracorpóreas nos ajudam a livrar-nos de velhos hábitos e rotinas mentais. Sim, com certeza, né? Quando a gente também começa... Porque tem muita experiência que ela é também bastante simbólica, trazendo elementos do nosso inconsciente, né? O próprio Billman relata várias ali naqueles capítulos primeiros que a gente estudou, aquele do carro que ele estava desenterrando, por exemplo, né? Simbólica, e são experiências, e são experiências extracorpóreas que você está consciente, que você sabe que está fora do corpo, etc., né? Mas tem todo um simbolismo carregado ali que te traz ali algumas coisas psicológicas que você pode compreender de você mesmo. Então ajuda bastante, né? Alguns insights, exatamente. Insights poderosos, né? Então, realmente tem essa questão da mudança psicológica acelerada devido a esses insights que a gente traz. Certo. E as respostas pessoais, as respostas básicas, né? Todo mundo tem. As grandes perguntas, né, Alex? Perguntas importantes aqui, né? O que sou? Qual o meu objetivo? Vou ter continuidade? Qual o significado da vida? Né? Essas e muitas outras podem ser respondidas pela própria pessoa que busca através dessas experiências. Então, não é outra pessoa que vai responder para ela, ela própria vai obter a resposta dentro do que ela conseguir, né, chegar. Então, vivenciar ali, né? Isso. Ele fala que é um método para obter as respostas dessas perguntas. Por que lançar mão de crenças, né? De outras... Se as respostas estão ali, né, ao nosso alcance, para que fazer todos esses sistemas de crenças e tudo mais? Às vezes uma coisa mais confunde do que ajuda, né? Às vezes a gente ouve, né?
tem vida após a morte, existe vida após a morte, existe reencarnação. Aí tu vai ficar só naquela crença, de dizendo assim, pois existe, né? Mas tu não sabe realmente. E no momento que tu começa a ter as tuas experiências, tu vai ter as tuas próprias respostas pessoais para essas questões que vão te dizer realmente se tem ou se não tem. Né? Você sai da doutrina, né? Sai da doutrina. Vamos lá, deixa eu ver. 15. É tu ou é eu? Acho que agora é você. Me perdi. Perdido. Eu vou encontrar um ser de luz, um anjo ou um outro residente não físico, né? Comparador. Muitas pessoas relatam encontros cara a cara com alguma forma de habitante não físico. 37% do grupo de teste que ele fala ali antes, né, perceberam a presença de um ser não físico, enquanto 30% mencionaram a presença de guias ou auxiliares. É bastante comum, né? A gente ter essa uma hora presença. Ou outra acontece. Né? Acontece. E aí a gente vai vendo que aqueles seres que vêm conversar com a gente, né, não são nada de tão, às vezes até apavorante que a gente pensa que possa ser, né? Mas são pessoas como nós. A sensação que eu tive pessoal é uma relação de pai para filho, sabe? Como se eles fossem, assim, pai e nós o filho aprendendo ali, gatinhando. Né? Essa foi a sensação que eu tive. Cada um tem uma percepção, é claro, né? Da experiência. Exatamente. Mas é isso aí. Agora é contigo. Agora sou eu. Maior respeito pela vida. Olha que bacana. Parece surgir uma acentuada aversão à violência e ao assassínio, mesmo porque você tem a consciência que matando a pessoa vai continuar viva e ainda vai te importunar, né? Além das consequências, disso tudo, né? A ideia de caçar e matar um animal, não só um ser humano, como um animal, no caso, né? Torna-se repugnante, qualquer vida, na realidade. Né? Aí ele comenta, eu acho que essa mudança decorre do conhecimento pessoal que obtemos concernente à nossa interconectividade espiritual, né? Tudo está, de certa forma, interconectado, né? Existe uma realidade maior e tal. É um respeito muito bonito, né? Que todo espiritualista, né? Todo mestre busca passar essa questão e faz parte dos estudos, né? E natural, né, Alexei? Porque a gente começa a presenciar fora do corpo toda essa vida, né? E a gente vai vendo a importância que cada coisinha tem no mundo, né? No seu lugar, no seu devido lugar. A importância de cada coisinha. Então a gente acaba se tornando mais pacífico realmente, no sentido de que a gente começa a entender a harmonia da vida, né? Então, dificilmente um cara que é projetor extrafísico vai querer ser um cara que vai para a guerra, cara que vai caçar. É difícil. Vamos ver, próximo. O aumento, número 17, o aumento do amor próprio, da responsabilidade quanto a si mesmo e da dependência interior. Muitas pessoas ficam cientes pela primeira vez de serem o centro criativo das suas existências físicas. Elas experimentam com frequência o vasto potencial e poder do seu eu interior não físico e penetram na sua essência criativa. Né? Então, quando a gente tem essas experiências fora do corpo, a gente acaba também compreendendo e tentando também nos melhorar a nós mesmos, porque nós entendemos que a vida tem uma continuidade, que a vida ela não só a continuidade da vida após a morte, mas também da volta para cá novamente, né, e do que nós vamos ter que lutar novamente né, nesse plano físico pelos erros que nós estamos cometendo agora. Então, tudo isso a gente acaba aprendendo que se tem que ter responsabilidade conosco mesmo, né, com a nossa vida, né, com como a gente cuida de nós mesmos, né, tanto fisicamente quanto psiquicamente, né. Sim, eu acho que se isso não for para nos tornar pessoas melhores, para que serve então, né? Esses estudos todos, essas práticas. Né? Exatamente. E a partir daí, essa é a ideia que ele segue, como por exemplo nesse 18, que ele fala menor hostilidade, violência e crime.
Ele comenta que quem vivencia como algo mais do que apenas seu corpo, muitas vezes compreende o caráter autodestrutivo do ato de roubar, de causar dano a outra pessoa. Exatamente. Ou seja, não vai precisar ter um mandamento, diz, não faça isso. A própria pessoa, né, vai interiorizar essa realidade. Vai então, surgindo aí, Alexei, a própria cosmoética, né? Realmente. Porque tu vai se dando conta daquela ética que não é uma moral somente cultural, mas uma moral interna realmente, né? Isso, ele não usa a palavra, mas é a cosmoética, né, da Conscienciologia. Ele comenta sobre a constatação pessoal de que realmente há continuidade após a morte, então isso muda tudo. Essa pessoa conclui que a sua responsabilidade pessoal também continua, além da morte, além do corpo. E é a cosmoética. É a cosmoética, perfeito. 19. Maior conhecimento e sabedoria. Sou eu ou é tu, Alexei? Não sou eu, né? Ah, tá. Só a experiência cria sabedoria. E as experiências extracorpóreas têm a capacidade singular de fornecer conhecimento e sabedoria muito além dos limites das nossas percepções físicas, né? Então ele parte aqui do princípio, né, de que sabedoria é essa busca da própria experiência pessoal que nós temos, né, que a gente vai crescendo com o tempo, né, crescendo com as vidas que nós vamos tendo, né, e essas experiências que nós vamos tendo fora do corpo, elas só acrescentam nesse crescimento pessoal, né, que tudo isso leva realmente a uma maior sabedoria, né? Sim. Neste número 20, também não tem como não fazer um paralelo com a projeciologia, que é o que Valdo sempre falava, né? Não acredite em nada, experimente, vivencie. Então, ele comenta, profunda sensação de saber em vez de acreditar. O conhecimento pessoal é poderoso e transforma a vida, especialmente quando comparado às crenças. As experiências extracorpóreas fornecem conhecimento verificável em primeira mão sobre a nossa imortalidade e a nossa identidade espiritual. Não é possível explicar adequadamente esse conhecimento, é preciso experimentá-lo. Então, a questão, vivencie, não precisa acreditar, não precisa ler um livro, se você vai lá e verifica. Perfeito. Em loco ali, né? Em loco, exatamente. Esse 21 é bem curtinho, calma interior, né? Uma sensação de paz resulta de saber que somos imortais, em vez de termos somente essa esperança, né? Em vez de ficar só na esperança, quando a gente realmente sabe, né? A gente acaba ficando mais tranquilo interiormente com as questões, né? Às vezes a gente já volta da experiência com uma calma, assim, que é transcendente. Aquela paz, né? Ixi, vou dar uma resumida, que o 22 é meio comprido. Ele fala sobre o entusiasmo de viver, né? Então, você fica mais empolgado, né? Há uma empolgação inerente a essa experiência. É uma euforia. Quando nos separamos do nosso corpo e exploramos nosso meio extrafísico, né? Ele comenta aqui que a gente se dá conta de que somos muito maiores do que essa personalidade limitante, esse ego. Então a vida muda totalmente de perspectiva. Ele comenta aqui sobre uma aventura, daí que vem talvez o título do livro, né? Acaba sendo uma aventura a vida, né? Exatamente. Uma excitante viagem de descoberta. Todo esse deslumbramento é inconfundível, resulta da certeza interior que estamos abrindo caminho muito à frente do nosso tempo, né? Estamos ali buscando algo além dessa realidade atual. Né? Perfeito. A 23 também é bastante longa, então eu vou também dar uma resumida mais com as minhas palavras mesmo, que é o aumento da inteligência e da capacidade de recordação, imaginação realçada, né? Esse tópico aqui, ele só aprofunda algo que ele já tinha falado anteriormente ali, que as experiências fora do corpo, elas naturalmente, te trazem uma capacidade imaginativa maior, né? Porque, claro, você está vivenciando coisas que estão além da puramente da fisicalidade que nós temos do aqui. dia a dia ali. Isso. Arroz e feijão.
E consequentemente isso vai estimular tanto a tua imaginação, né, que fica mais realçada. Literalmente cria sinapses, né? Ele comenta aqui sobre o Isso, lobo temporal direito. Exatamente o que eu ia falar agora, né? Você acaba criando sinapses, né? E por isso também vai naturalmente melhorar a inteligência e a capacidade de recordação. Recordação naturalmente também, porque é como sonhos, né? Se você todos os dias exercitar a lembrar dos seus sonhos, você vai aumentar muito mais a sua quantidade de sonhos que vai lembrar durante a noite, né? Então você acaba naturalmente criando sinapses, estimulando aí o nosso cérebro para trabalhar de uma forma mais aprimorada, né? A última, Alexei, contigo. Vamos ver aqui, 24. Senso de aventura. Ele gosta de uma aventura, hein? Gosta de uma aventura. Que eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que ter essa perspectiva, que muitas vezes nós, brasileiros, não temos, mas fica aquela coisa só de assistência e umbral. Meio que é obrigação. Traz isso, né? Às vezes fica muito, parece uma obrigação só, né? Aquela coisa pesada. Vai sair para umbral. Não é bem assim, né? Ele fala todo dia e toda noite é uma oportunidade de se experimentar uma nova aventura. Talvez o autor Tom Hobbes tenha dito isso melhor. Muito bacana essa frase, né? A nossa grande aventura humana é a evolução da consciência. Estamos nessa vida para expandir a alma e animar o cérebro. Perfeito. Então ele vai comentando aqui, é um pouquinho grandinho, mas basicamente essa questão da gente se animar um pouco também, né? Porque faz parte, Alexei, né? ele traz agora, logo após isso aí, falando sobre os incapacitados físicos aí, né? Que é bacana. É bacana, é uma coisa interessante. Inclusive, ele traz um relato depois ali, né? De uma pessoa numa cadeira de rodas ali. E a gente vê que a projeção astral, e não só a projeção astral, mas também as experiências de quase morte, elas mostram que o espírito da pessoa, a alma da pessoa, vamos dizer assim, ela não tem essas limitações físicas que nós temos, né? Então, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, ela pode voltar a caminhar, digamos, se ela não pode caminhar fisicamente, voltar a caminhar no astral. E isso vai ser muito bom, né, para ela, vai dar uma liberdade muito grande para a pessoa, né? Assim como acontece também com cegos, né? Já me perguntaram algumas vezes também se o cego consegue enxergar quando está fora do corpo, né? E eu diria que sim, mas indo mais a fundo que isso, próprios cientistas das pesquisas mostraram com as experiências de quase morte pessoas que eram cegas de nascimento, mas que ao terem uma experiência de quase morte relataram que viram coisas, né? Então, mostrando que mesmo com toda a questão que a pessoa tem ali, que ela trouxe do físico, né, que está carregado nela ali, de ela não enxergar, ainda assim, quando ela está fora do corpo, ela consegue ter essa liberdade de enxergar, né? Eu até me lembro, eu estava esses dias vendo um caso de um guitarrista muito famoso que teve uma época aí, que tocou no Van Halen, Van Halen, né? Uma banda de rock que tinha guitarristas virtuosos que tocavam fenomenalmente, né? E ele estava entrando para a banda, ele estava sendo considerado um dos melhores guitarristas do mundo, e ele começou a derrubar a guitarra da mão, né? E aí ele foi ver o que estava acontecendo com ele, porque ele não tinha... Ele era uma pessoa que não usava drogas, era uma pessoa super saudável, etc. Mas ele teve aquela doença que o Stephen Hawking teve, né? Que perde totalmente a movimentação. Paralisando. Então, ele atualmente, Alexei, por exemplo, ele não mexe, ele só se comunica através dos olhos. A única coisa que consegue mexer é os olhos. Né? É bem Aí a pessoa ela está presa naquele corpo ali, né? Imagina, né? É um horror, né? A pessoa está presa naquele corpo. Mas se a pessoa desenvolvesse a capacidade de ter experiências fora do corpo, ela podia ter uma vida muito mais um pouco mais aceitável, né? Alivia um pouco, né? Aliviando toda essa dor que ele deve sentir, né? Essa carga pesadíssima, né? Kármica que ele deve ter, né? Então, nesse sentido, sim, também é fantástico, né? Sabe, Guilherme, que
De certa forma, assim, o que eu pude perceber nessa questão, tendo miopia, né, nas minhas primeiras experiências, eu voltava para o corpo e já abria o olho na sequência. Uhum. E eu percebia como é que era enxergar lá perfeitamente nítido e aqui totalmente desfocado. Eu falei, poxa, fora do corpo essa miopia não existe, não tem essa questão. Perfeito. Então, de certa forma, eu percebi essa limitação do corpo físico. Até engraçado, mas é realidade. Perfeito. Vamos dar uma passada agora nos benefícios, Alexei? Os benefícios. Porque está terminando o tempo já, né? E tem as perguntinhas do pessoal Sim. aí também, que a gente tem que dar uma olhada. Correr. Vamos ter que dar uma passadinha aí. Tu dá uma lida aí? Quer dar uma lida? Sim, parece que ele fez um resumo dos principais tópicos que a gente deve buscar, né, nessa questão. Por exemplo, aquelas perguntas dos mistérios mais antigos da humanidade, sobre o significado da vida, essas perguntas básicas, o que sou, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito. Céu, né? A questão do religiosa, né? Que comenta-se do céu, como é que é isso? Então, observar e resolver os problemas físicos a partir de uma perspectiva mais elevada, de outra perspectiva, adquirir maior compreensão dos desafios, das lições, vamos dizer assim, os seus karmas, né? Ele não colocou aqui, mas seria mais ou menos essa ideia, né, do que você tem a passar aqui. Então, dá uma amplitude nessa questão toda. Ele comenta sobre entender o poder da energia do pensamento em ação ali na prática. Deixar as crenças limitantes, né, as crenças religiosas e descobrir por você mesmo. Acelerar a evolução pessoal, que comentamos. Eliminar os medos pessoais. É um geralzão mesmo, né? É um geralzão. Principais, até parece... A Rosa Cruz, que tem aquele finalzinho, né? Aquele tópico da monografia, é isso. Para fixar no leitor. É uma didática muito boa, né? O Billman também. Então ele coloca inteirar-se do seu potencial, que é muito grande, né? Só é limitado pela questão do corpo, basicamente. Compreender as razões invisíveis dos acontecimentos passados e presentes na sua vida, que é a questão, né, da reencarnação, vamos dizer assim, desfrutar da absoluta liberdade de movimentos sem limites, que é muito gostoso, né, voar extrafisicamente, toda a questão da aventura, vamos dizer assim, né? Adquirir a compreensão das religiões, uma compreensão em outra perspectiva. Uma compreensão mais moderna da coisa, né? Mais vivencial. Experimentar em primeira mão a sua imortalidade, que é o que comentamos bastante também. Observar e assimilar as sutis correntes energéticas que dão forma à sua vida e ao seu mundo. Olha que profundo, né? Tudo é energia, né? Você tem, então, essa interação toda e receber o conhecimento e a sabedoria que só resultam da experiência. A busca pela sabedoria, né? Identificar e libertar-se de opiniões, conclusões e sistema de crenças, e sempre batendo nessa questão que é muito importante, né? Enxergar com mais clareza o plano universal, uma visão mais ampla da vida, de tudo. Observar e compreender o processo natural de nascimento e morte. Olha que bacana, né? Nascimento e morte. É o ciclo, né? Ele completa aqui. Então, ver, experimentar e explorar pessoalmente o céu bíblico. Céu entre aspas, né? Entre aspas. Né? Uma condição extrafísica, né? Do plano mais sutil e tal. Então ele comenta que a alegria da exploração extracorpórea. Então não é aquela coisa maçante, umbral, ele tá sempre para cima, né? A visão dele é muito boa. A emoção de uma aventura nova e excitante. A alegria é quando você experimenta a sua imortalidade. A satisfação da exploração além do comum. A sensação da realização pessoal, pura alegria em explorar um terreno desconhecido e ainda não descoberto. A excitante sensação de ser um pioneiro em um novo campo de exploração. O deleite de descobrir a verdade da sua existência para além de todas as crenças e exposições. A satisfação pessoal de conhecer em primeira mão o objetivo e o significado da sua existência. Olha só, você satisfaz com tudo isso mesmo, né? A sensação de saber
né? Em vez de ter esperança, de ter aquela verificação em primeira mão. Então, a alegria de descobrir novos níveis de crescimento, a empolgante sensação de evolução pessoal acelerada, a intensa alegria interior em resolver antigos mistérios e descobrir por você mesmo as respostas. Então, é sempre... Ele faz uma boa propaganda positiva da projeção astral, né? Sim. Você não vê nada aqui. Cuidado, não sei o quê. Exatamente. Essas coisas que a gente costuma ver, né, acaba sendo secundárias em vista de toda essa positividade que realmente a gente busca e que existe para ser, né, conseguido. Então ele fala sobre os benefícios que esperam por você. O marketing aqui tá realmente... Tá ótimo, né? Só que ele coloca a responsabilidade em nós, né? No buscador. Ele falou, cabe a você explorar e experimentar essa realidade por si mesmo, né? Não vai ter ninguém que vai te falar, ó, né? Então, cada um tem que ter a sua busca pessoal também. Então, ele fala que essas experiências lhe dá a rara oportunidade de conhecer e ver, em vez de ter esperança e acreditar. Hoje, essa oportunidade é sua. Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, o próximo capítulo vai ser já na prática, né? Já começa a vir para a parte prática aí da coisa, né? Vai ser interessante. Semana que vem nós já vamos partir para a prática da coisa. Para a prática. Já vimos os objetivos, o que buscar, né? Além do arroz com feijão. Algo além, um autoconhecimento, uma busca que realmente poucas esse capítulo, áreas nos proporcionam isso. Ele provavelmente nós vamos ter que dividir ele, né? Esse próximo capítulo. Para não ir tão rápido nele, porque essa parte prática é bem legal e é bem profunda também ali, né? Tem umas coisas bem interessantes para se praticar, para se fazer. Eu acho que vai... E ele é bem comprido, esse número 5 aí, pelo que eu vi. Então, provavelmente nós vamos repartir em 2 lives. Vamos ver algumas... Vamos lá. Perguntinhas, vamos ver os boa noites. Aí o Silvio comenta que ele teve uma experiência. Olha que bacana. E fiquei treinando 3 maneiras diferentes de sair do corpo. Balanço de rede, rolando no colchão até cair no chão, mas o chão não era o mesmo meu quarto. Olha que interessante, né? Realmente, muito bom essa forma como ele fez aí, né? É por aí mesmo. É por aí mesmo. Legal. A Márcia também teve uma experiência aqui, relatando de sexta para sábado. Um gato que sempre vinha aqui na minha casa estava doente e eu cuidando, porém ele sumiu. Olha que legal. O pessoal tá tendo experiências aí. Tem uma continuação aqui. Então fui acordada por um lobo branco e só meu tronco e cabeça saíram. Fiz um carinho no lobo e olhei para o chão e vi o gatinho deitadinho. Senti que esse lobo veio buscar ele e me avisou. Olha que legal, hein? Interessante, olha, hein? Que bacana. Parece ter bastante simbologia também. Simbologia. Sebo sonoro. Conheci um cego projetor que disse que via sim, mas ele não é cego de nascença. Mesmo assim, achei uma bênção ele poder ver quando está fora do corpo. Legal, realmente, né? Claro que a pessoa que ela não é cega de nascença, é diferente. Ela pode ter lembranças, né? Sim. Mas mesmo assim, ela sabe, né? Estando fora do corpo consciente, ela sabe, né, que ela está enxergando realmente, né? O mais impressionante ainda é o cego de nascença, né? Esse é mais impressionante ainda, comprova mais ainda, né? É outro aspecto, né? Bacana. Bacana mesmo. Tem uma pergunta da Débora. Legal que a gente vai ver do pessoal falando, né? Como vai comprovando as coisas, né? Por isso que é bom interagir no chat também, né? Quando crescemos, perdemos a inocência e por isso deixamos... É interessante Talvez, isso, né? Eu não diria inocência, mas a vida acaba bitolando um pouco, porque você acaba, de certa forma, se importando mais naturalmente com as questões materiais, questões físicas, você acaba deixando um pouco a parte metafísica. Começa a trabalhar mais com a parte racional, né? Uma questão de foco, né? Tudo isso vai dificultando realmente mais, né?
A Enquanto própria criança, vida, você né? não tem preocupação, não tem contas a pagar, então É, realmente a gente tem umas experiências mais, porque a gente, né, tem uma liberdade vamos dizer assim, de poder imaginar as coisas sem aquela coisa crítica, é, autocrítica. Então acho que flui melhor, né? Quando a gente foi, tem com uma certeza. idade. Até os Ou 7 quando, anos ali, é muito comum, né? muito Todos têm comum. uma vivência espiritual, alguma coisa nesse sentido. E na minha adolescência, nossa, era É, rapidinho para sair, né? Hoje em dia a gente infância. precisa todo um Sentir as relaxamento, a gente energias, vem né? cansado do trabalho, É, né? Tudo isso, né? a própria cansaço dá aquela É, marretada na cabeça, dorme nem exatamente. É, natural, faz parte. Tomara que a prática é, seja proteção para a gente. Realmente, eu acho que a, a, a proteção está principalmente na nossa intenção, né? principalmente, eu acho. Justamente, acho que por isso que ele tem esse capítulo tão bem escrito, porque sai para É, quê, né? De é, repente, a sua intenção, é, conforme for, não vai ter uma proteção, que é aquela coisa interna também, né? E de é. sintonia. Então, acho Sintonia. que é A importante maior, essa a maior proteção que objetivo. tem é a sintonia, né, Alexei? É, A maior proteção que tem é a sintonia. Quando a pessoa está exato. numa sintonia boa, não tem o que venha É incomodar, natural, né? né? Acaba É, sendo uma proteção natural ali da própria energia dela, né? é. Obviamente que a gente acaba ficando carregado, né, do dia a dia e Sim, baixa o nível vibratório, é natural também, né? Por sim, isso que é bom sempre um trabalho energético também, junto com as práticas, né? exato. Acho que todo mundo que tem as experiências tem uma outra negativa, É, não tem como não ter uma coisa ou outra que faz parte do nosso é, próprio nível, né? é. Mas, vamos dizer assim, 98% das minhas vivências são todas positivas, nunca As minhas tive também. nada assim, As uma minhas coisa também. umbral, pesado e toda aquela coisa. Não, pelo menos acho que é o que a gente acaba tendo a sintonia, buscando, né? Aham. Ó, o Jardim do Tarô colocou uma pergunta ali, Alexei. Vamos Vocês ver. frequentemente voltam meio descompassados para o corpo? Quando participam de rituais e saem do corpo rapidamente e sem querer, ao retornar, quando as irmãs chamam, tenho a sensação de não ficou faltando ali. Mas, Ops. enfim, ali, que não cheguei direito no Ah, corpo. Tenho a sensação de que estou meio para um lado, para o outro. O próximo capítulo, olha só que interessante. O aham. próximo capítulo do livro que eu estou traduzindo, que vai Ah, sair agora quarta-feira, ele fala justamente dessa. Ele não chama de desconexão, como é que ele chama? Que não está bem sintonizado, não está bem encaixado. Agora encaixado. me fugiu a Bacana. palavra agora. É Mas ele descoincidência. fala. Hã? Uma espécie de descoincidência ainda, vamos dizer assim. Exatamente. Ele fala, então, que quando ele tentou voltar para o corpo, ele, Uhum. ele não se sentiu bem conectado. E isso acontece realmente, Sim. porque quando a gente, às vezes, volta para o corpo de uma forma muito rápida, etc., a gente não tem aquela reentrada bem Uhum. certinha no corpo. Às vezes, já deve ter sentido isso. Aquela sensação de Sim. acordar de noite e não saber se está virado para lá ou para cá Ah, ou para onde você perde está. o Tu tá norte, sem né? noção para onde tu tá virado, né? Tu não sabe se Sabe, tá de ponta cabeça, onde é que tu tá. é, comigo eu É tenho porque duas não encaixou bem. percepções. Hã? Tenho duas percepções. Às vezes é 2 segundinhos que dá aquela tonturinha assim, mas passa. E às vezes parece que eu não tô no meu quarto, sabe? A hora que você vê e fala, onde que eu tô? Sabe? Daquela. Então é natural desse retorno É rápido, né? natural. É natural. Então a gente tem essa. Se não voltar, não der um encaixe legal, tu vai às vezes voltar meio desnorteado, meio parece que tu não sabe o que está acontecendo. Isso é Acontece. normal. Também acontece, às vezes, de dar um pouquinho de dor de cabeça também, quando o reencaixe ele é muito rápido, muito brusco, dá um pouquinho de dor de cabeça. Né? Nesse que eu vou trazer para vocês agora, quarta-feira, ele conta, inclusive, que quando ele foi reencaixar para o corpo, ele tentou reencaixar e ele ficou meio desconhecido, meio fora, sabe? E aí ele entrou naturalmente em catalepsia, ele não conseguia se mexer. Você fica Né? travado. É, E ele ficou assustado com aquilo aí, porque sim. ele estava no começo das experiências É dele, um e pouquinho ele ficou desagradável assustado de porque ele início, não assim. conseguia se mexer, né? Então, É, essa questão realmente acontece. Sabe? faz Acontece. parte. Faz parte.
Então realmente é essa sensação mesmo. Ela confirmou aqui a Jardim do Tarô e realmente acho que todo mundo passa por isso. E acaba acostumando com o tempo. Depois não é sempre. Quando você retorna, fica um pouquinho dormindo, às vezes, né, na cama, parece que dá aquela. Agora quando volta, às vezes volta animado, eu quero anotar, essa coisa, anotava de madrugada, né? Então, levantava e dava aquela tonteada. Aquela tonteada. Acontece eu também. Aquela vontade de anotar para não perder nada, sabe? Eu gosto de anotar no papel, ficar com garrancho. No outro dia tu vai ler o que tu anotou. Nossa, é pior que letra de médico. Meio que psicografia. Bacana. Bacana. Mas eu acho que é isso, Alexei. Acho que é isso. Bacana, ó. Seguimos. A risca aqui. A gente tá sempre aí, ó, 1h05 ali, tá? Ali, ó. Bacana. Então tá, gente. Vamos, então, encerrando por aqui. Agradeço imensamente, pessoal, a presença de vocês. É muito legal essa interação aqui. Essa interação é boa. A gente está gostando muito de fazer essas lives. Muito prazeroso. A gente rever tudo que a gente está estudando. Também dá um up nas práticas a gente tem vontade de praticar. Eu andava deixando as práticas acontecerem, né, naquela coisa. Agora eu estou voltando a me puxar mais, né, ter experiências. Então tudo isso é muito legal, né? E eu agradeço muito essa conexão que a gente acaba tendo aqui, que é fantástica, né, Alexei? Sim. Esse é o assunto que um dos assuntos que a gente mais gosta, né? De estudar, de conversar. Certeza. Então é sempre um grande prazer estar aqui. Agora, com essa possibilidade de lives, né? Antigamente a gente tinha numa época de Orkut, que era só texto, aquela coisa. Então é muito melhor agora, né? Muito melhor. A gente acaba tendo de tete a tete aqui, conhecendo melhor, né? É diferente. Na próxima a gente continua, então, com a parte mais prática aí, né? Agora a próxima vai ficar uma parte mais prática, vai ser bem legal. Vai trazer alguns exercícios que a gente pode fazer, né? E aí a gente vai conversando e trocando ideias aí na prática mesmo. Vai ser bem interessante. Pessoal, então, vamos ficando por aqui. Obrigado por terem assistido. Agradeço aqueles que virão assistir também a live quando ela estiver gravada lá no canal. Quem quiser deixar lá comentário, pode deixar, que eu estou sempre olhando lá no canal os comentários, respondo, e a gente está sempre por ali interagindo. E segunda que vem, vamos estar novamente firme, dando continuidade. Já estamos na metade do livro, né? Tu vê como vai passando, né, Alexei? Verdade. Estamos na metade do livro. E aí, já vamos para a parte prática. Então tá, pessoal. Bacana. Até a próxima. Agradeço, então, a presença de todos. E paz profunda. Paz profunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.